Uma vida na vila. Parte 3. Foi mais ou menos ao mesmo tempo, enquanto os mais velhos estavam no limite de seu juízo, tentando produzir uma resposta provisória, que havia pessoas que estavam igualmente no limite de seu juízo. Foram os jovens que se opuseram aos mais velhos. A razão pela qual eles, se você fosse forçado a chamá-los de alguma coisa, seria a facção da juventude, estavam se rebelando contra os anciãos era porque seus próprios princípios se opunham aos dos anciãos. Como viviam na floresta, um lugar perigoso, eles tinham a opinião de que, pelo bem da aldeia, deveriam ceder àqueles que possuíssem habilidades superiores. Mesmo se você tivesse vida longa, você deveria ceder seu lugar a outra pessoa se você fosse inferior em habilidade à geração mais jovem. Era o respeito dos anciãos pela convenção e tradição versus a crença da facção da juventude na supremacia da habilidade, por assim dizer. Portanto, se os anciões fossem excelentes em termos de capacidades puras, neste caso, isso significava coisas que podiam ser vistas com os olhos, como magia ou força de combate, a facção da juventude provavelmente também cederia a eles. Infelizmente, os anciões não tinham esse nível de habilidade. Do ponto de vista deles, as pessoas que estavam encontrando uma maneira ou outra de se intrometer eram apenas irritantes. E, no entanto, a razão pela qual isso não se transformou em um conflito total entre eles foi porque as 4 pessoas nesta aldeia que eles respeitavam profundamente, o mestre da caça, Blueber Regnia, o farmacêutico-chefe e o mestre do rito, não desejavam se opor. Os mais velhos. No entanto, algo havia abalado as coisas aqui. Era a existência de Aura, o ranger magnífico e notável. Mesmo tendo em mente que ela era uma viajante, as palavras de Aura tinham um peso sério entre eles. Suas palavras foram iguais ou superiores às das 4 pessoas da aldeia que ganharam sua confiança até agora. Eles não podiam deixar de ter a opinião de Aura pesando em suas mentes. Aliás, aqueles que tinham visões extremas, mesmo entre a facção da juventude, eram os fanáticos elfos negros. Então, o que você acha que vai acontecer? Um dos jovens perguntou a todos sem mover sua linha de visão. No limite de sua visão estavam as lembranças que o tio de Aura havia trazido. Como não apareceu ninguém que disse que iria distribuí-los, eles foram levados para a árvore dos elfos que estava sendo usada como depósito comunitário da aldeia por enquanto. Alguém provavelmente vai distribuí-los, suponho. Os mais velhos. Se fosse o padrão usual, provavelmente seria assim. Em momentos como este, aqueles que se intrometiam seriam os mais velhos. Portanto, se as coisas fossem como de costume, eles teriam comentado que iriam distribuí-lo primeiro, mas desta vez ninguém disse nada. Pelo contrário, eu poderia não me importar mesmo se eles se importassem. Foi um conjunto de circunstâncias em que essa opinião se formou. Como esperado, isso estava relacionado à Aura, que eles reverenciavam. Quando Aura chegou, ela não mostrou a eles a etiqueta transmitida por sua própria tribo. Por causa disso, eles tiveram a sensação de que sua ideologia estava sendo justificada, que esse tipo de coisa havia sido abandonada fora da floresta, ou que pessoas capazes não se preocupavam com essas coisas. No entanto, com a aparição do tio de Aura em Belfior, surgiram dúvidas sobre essas ideias. As saudações do elfo negro que era seu tio, que parecia ter um pouco de sangue élfico misturado nele, eram incompreensíveis para eles. Como ele não teria dito algo sem sentido em uma situação como essa, não havia dúvida de que era o que os anciãos chamariam de uma saudação que obedecia à etiqueta adequada. A que veio primeiro, Aura, não demonstrou esse tipo de atitude. No entanto, aquele que veio depois, o tio, respeitava essas maneiras. De onde veio essa diferença? Embora não dissessem em voz alta, todos já haviam deduzido a resposta. Era a diferença entre crianças e adultos. Ele, o tio, havia feito o pedido para que as crianças cuidassem dos dois. Em outras palavras, significava que ele estava tratando Aura, que possuía tanta força, como uma mera criança. Era inconcebível. Certamente, ao viver na floresta, um lugar inóspito, a primeira coisa importante que as crianças deveriam aprender não era a polidez. Havia muitas outras coisas que eram mais importantes do que isso, era necessário aprofundar neles as coisas relacionadas à sobrevivência. Portanto, não era de se admirar que as crianças não estivessem totalmente familiarizadas com as regras de etiqueta, mesmo os mais velhos nunca haviam mostrado sinais de tentar incansavelmente incutir isso nas crianças. Com base nisso, o que se tornou um problema para eles foi porque o tio de Aura não mostrou uma atitude cortês até que os anciões chegaram. Foi porque o tio de Aura via todos reunidos naquele lugar como crianças como ela. Não apenas os da facção da juventude, ninguém lá mostrou a devida cortesia para com o tio. Que tipo de atitude um adulto teria em relação a crianças que não conhecem esse tipo de etiqueta? Certamente, o adulto não faria uma saudação que seguisse as regras de etiqueta. Eles iriam olhar para eles da mesma forma que olham para as crianças e tratá-los como tal.
Aquela coisa de etiqueta que eles tinham descartado como sem sentido até agora, de repente, tinha sentido. Era um código usado para mostrar respeito à outra parte, e ele só tinha mostrado para os mais velhos. Essa foi a resposta a que chegaram. Se formos vistos como crianças com aparência de adultos pelo tio e depois formos em frente e dividirmos os presentes por conta própria, podemos ser considerados como uma aldeia onde as crianças estão no controle, ou pior, uma aldeia de selvagens que nem sabem o que é etiqueta. Mesmo que não pudéssemos dar uma saudação que seguisse a etiqueta adequada, ele pode não decidir que somos crianças apenas por causa disso. Mas ele pode. No caso que acontecesse, quando ele voltasse para a cidade, seria falado por toda parte que em uma aldeia dos elfos negros que vivem na floresta, há um grupo de pessoas infantis que gostam de jogar seu peso por aí, você sabe. Eu tenho medo disso. Sim, eu sinto o mesmo. Esta vila sendo ridicularizada pelo mundo exterior é um pouco, não, muito desagradável. A razão pela qual ele não nos cumprimentou de uma maneira que seguisse as regras de etiqueta foi provavelmente para avaliar nosso valor. Sim, acho que se tivéssemos respondido com a etiqueta adequada, a atitude de Fiordono teria sido diferente. Certamente havia algum sentimento de que eles haviam sido rotulados, mas talvez não fosse por maldade. Em vez disso, qual seria o benefício para a outra parte ser maliciosa e ainda fazer contato com ela? Claro, não era como se não houvesse a possibilidade de que ele apenas tivesse uma personalidade podre. Eu realmente não posso concordar com isso por uma razão ou outra, mas não temos escolha a não ser deixar para os mais velhos, que seguem as regras de etiqueta, afinal. Já que ele parecia ter cumprimentado os anciãos de uma maneira que estava de acordo com a etiqueta apropriada, os anciãos também devem ter sido corteses com ele. Na condição atual, pode-se considerar que o tio prestou respeito aos mais velhos, mas não a eles. Se os anciãos dividissem as lembranças, o tio não acharia estranho. Sim, está certo. Se não fizermos nada, os anciãos simplesmente dividirão tudo por vontade própria. E então, os únicos outros que podemos pedir para fazer isso são o farmacêutico-chefe e o mestre do rito, que não estavam lá, mas o que vocês acham? Aqueles dois, especialmente o farmacêutico-chefe, vão odiá-lo. O farmacêutico-chefe era do tipo que acharia esse tipo de coisa incômoda, e se eles fossem rejeitados pelo mestre do rito, acabariam sendo deixados para os anciãos. Tudo bem. Chegamos a uma conclusão. Por enquanto, terminamos a tarefa que nos foi pedido. Vamos sair daqui. Sim, vamos fazer isso. E então, devemos aprender o mínimo das regras de etiqueta com os anciãos. Todos os jovens pareciam relutantes em fazê-lo. Era porque até agora eles haviam concluído que a etiqueta era inútil. Eles não queriam ser tratados como crianças nunca mais. Era por isso que abaixar a cabeça para os anciões em seu ponto era desagradável. Os jovens, que tinham sentimentos contraditórios, deram suspiros pesados do fundo de seus corações. Além disso, falou-se em realizar a festa de boas-vindas depois que Fiordono e o irmão mais novo chegaram. O que vamos fazer? Certamente também deve haver uma maneira de realizar uma festa que esteja de acordo com a etiqueta. Deixar de ser educado seria uma vergonha, não seria? Nós provavelmente ficaremos bem com a festa, mas a vila sendo julgada apenas como uma coleção de crianças que não sabem o que são boas maneiras é problemática. Vamos deixar os arranjos da festa para os mais velhos. Isso é bom. Se forem os anciãos, embora me irrite admitir isso, eles provavelmente farão essa parte direito.